Oi pessoal, faz tempo que eu não vim aqui, né? Pois é. Eu tenho andado meio doentinha. Covid-19? Não sei. Porque não pude ser atendida. Nem fui, na verdade, né? Vocês sabem, devem imaginar o porquê. Pra não lotar os hospitais. Mas tenho andado com uma tossezinha braba. Mas fazer o que, né? A gente tem mais é que viver bem. Em confinamento total, mas é o que podemos fazer. E nessa de viver bem, agora que a tosse melhorou um pouquinho, eu pensei, vou voltar a ver o meu povo pelas câmeras. E pensei muito assim, como sempre, tô sempre pensando, mas também fazendo, né? Vocês sabem disso. Pensei muito da gente conversar um pouquinho. Ai, tem tanta coisa pra falar, não sei nem por onde começar, viu, gente? Mas fiquei pensando assim, nessa pandemia, ou essa pancademia, fiquei pensando assim, como juntar um pouco as coisas de pandemia com academia, né? E essa palavra pancademia já saiu em filme e tudo mais, mas aqui um pouco eu quero me referir a essa coisa louca de ser acadêmico ao mesmo tempo que em tempos de pandemia, né? Então a gente meio que é um pancadêmico. Todos nós um pouquinho. Já éramos antes, agora então nem se fala, né? Mas assim, o que eu queria conversar com vocês um pouquinho? Queria conversar sobre o que tem sido um pouco pra mim, acho que vai hoje um papo assim meio intimista, mais pessoal, do que tem representado esses dias de confinamento, tanto para bem quanto para não, e como que isso tem me afetado até agora. Eu acho que vai me afetar todos os dias, tem me afetado todos os dias, e acho que a cada um de nós, né? Mas enfim, eu acho que tem lados bons e lados não tão bons. O lado bom é que eu tenho tirado um monte de atraso, pensado em artigos, dado pareceres que a gente nunca tem tempo para dar no dia a dia, lido as teses, dissertações, tido milhões de novas ideias, que isso é muito bom, pensado em uma série de novas coisas para refletir, pensado muito sobre educação, mas muito mesmo. E pensando assim uma outra educação, que eu sempre pensei, mas dando mais asas para essa imaginação pancadêmica, né? Que eu meio que sempre tive e agora acho que mais do que nunca ela está se revelando, digamos assim. Mas pensado também assim como, sem querer, a gente foi se aproximando, né? Eu, minha família, a gente já não era tão distante, mas a gente foi ficando mais próximo, digamos, primeiro por um convívio forçado que a pandemia impôs a todos nós, mas que nunca foi de fato forçado, porque é muito bom estar junto, né? E eu acho que isso acalenta o nosso coração e acalenta o nosso espírito e eleva, mais do que acalenta, eleva. É muito gostoso descobrir, né, a companhia do seu filho, do seu marido, o tempo todo dia. É muito gostoso ter que reinventar essas relações e não achar tão difícil fazer isso. Mas o que eu tenho achado assim muito incrível também é o tempo que eu tenho dedicado a repensar a minha vida toda. E o quanto que isso impacta a mim, evidentemente, e talvez a todos aqueles com quem eu convivo, não só dentro de casa, mas também agora virtualmente. Então, assim, eu fico imaginando que, sem querer ser muito cósmica, esotérica, mística, religiosa, ou sei lá que nome vocês queiram dar, mas não deixando de ser, né, um pouco também espiritualizada, né, nessas reflexões, porque eu acho que também isso está ligado, a sensação forte, sabe, que a gente
que eu tenho de estar sendo chamada mesmo a repensar o que eu tenho feito na vida, para onde tudo isso me levou e o que isso vai significar daqui para frente. E eu me lembro que a última postagem que eu fiz tinha a ver com resoluções e revoluções. Sem querer, talvez eu já estivesse intuindo um pouco, né, do que estava para acontecer. E eu continuei um pouco nesse caminho, né, pensando nas resoluções e tentando as revoluções. E eu cheguei a uma conclusão, sempre temporária quando se trata de mim, sempre provisória, sempre por hora, né, sempre passível de revisão, de que tem muita coisa que eu estava fazendo e aqui eu me propus na vida que não está errada, né? Por exemplo, a luta por um mundo solidário, um mundo justo, um mundo decente, um mundo em que a gente tem abraços uns para os outros, corações, mentes abertas, que a gente tem, enfim, né, coragem uns para os outros, né, de se defender, de estar junto. Isso eu acho que não tem como mudar. Isso, eu acho que eu nasci para isso. Porque em tudo que eu sou e faço na minha vida, como mãe, como esposa, como acadêmica, pancadêmica, sempre eu acho que eu estou com isso na cabeça. Às vezes eu consigo, muitas vezes eu falho, sem sombra de dúvida. Se bem que depende também o que é falhar, né? Porque algumas vezes eu tomo decisões muito difíceis na vida, que espantam a alguns, mas que na minha cabeça são difíceis para outros, mas que para mim não são tão difíceis como, por exemplo, optar pela separação. Não de marido necessariamente, mas de seres queridos da família, né? Eu falo isso porque eu passei por isso, venho passando por isso desde 2018. E parece uma coisa muito contraditória, né? Você defender a inclusão e ao mesmo tempo tomar algumas decisões como essas na vida. E eu chego à conclusão às vezes que não é contraditório, às vezes é benéfico, não necessariamente só para mim, mas também para a família, sabe? Como? Boa pergunta. Eu não sei muito bem o como, eu só sei que eu só sinto que eu tomei a decisão certa nessas vezes. Porque algumas relações, por mais queridas que sejam, são tóxicas. E eu acho que esse momento está me mostrando muito isso, sabe? Que tem horas que a gente tem que se separar mesmo. Isso não é vergonha. Se a gente pode se separar de uma relação amorosa, como eu fiz algumas vezes na vida também, ou fizeram comigo, dá na mesma. Por que não nas familiares? Né? Aí você vai dizer, talvez, porque a família é sagrada. Exatamente, talvez por ela ser sagrada, né? Por talvez a separação ser uma forma de preservar essa pureza, não sei. O que eu quero dizer é que tempos de pancademia têm me mostrado que às vezes a gente parece muito duro ou dura para quem está nos olhando de fora, mas que lá dentro do nosso íntimo ninguém melhor do que a gente para saber que ser duro às vezes é preservar a integridade, não só nossa, mas também do outro. E muitas vezes eu sou mal compreendida. Eu sei que não é só eu, tá, gente? Não tô aqui me fazendo de vítima, não. Pelo amor de Deus, longe de mim, quem me conhece sabe disso. Não tem nada a ver. Tem a ver com o fato da gente se aceitar, né? Assim, de entender o seguinte, às vezes eu vou ser mal compreendida, sim, mas eu vou fazer o que a minha intuição, como queira chamar, ou sei lá, a minha ancestralidade, os deuses e as deusas, ou Deus, sei lá, tá me dizendo internamente que eu tenho que fazer.
ser dura, como eu sou comigo, inclusive. E às vezes ser duro significa dizer adeus. Adeus aos deuses e deusas e adeus, né? Então acho que eu estou num momento muito assim de adeus para algumas coisas e oi, hello, olá para outras coisas. E isso me satisfaz. Isso me deixa feliz. Isso me deixa repleta de alegria, de esperança. E mais do que nunca, em tempos de pancademia, a gente precisa disso. Esperança. Acho que é um pouco isso que eu queria dizer por hoje. É por aí que meus pensamentos têm rondado, sabe? Ou sabem. Desculpa, eu tô falando pra quem estiver me ouvindo. Tomara que seja um monte de gente, mas se for só você, tá ótimo também. É isso, eu tô compartilhando aqui minhas especulações do momento. E queria compartilhar com quem quiser me ouvir e ver. Até me pintei, coisa que eu nunca faço. É isso aí, galera. Eu vou voltar, porque eu ando com a cabeça muito cheia de pensamentos e vontade de, sei lá, de falar e de ouvir também. Se você puder comentar, mandar pergunta. Quem sabe um dia a gente faça uma live. Eu gostaria. Eu não sei se eu tenho coragem ainda, mas eu gostaria mesmo. Se vocês botarem pilha, eu topo. Mas eu preciso de pilha, porque eu não sei se vocês querem, né? Não sei se eu tô pronta. Também a gente nunca tá pronto, vamos combinar. Eu sou a primeira a dizer isso, né? Quando eu falo de inclusão, por exemplo, e no pensamento hominilésbico. Mas é isso, chega por hoje, né? Que eu acho que eu já falei muito. Um beijo, um abraço, um queijo de longe, tudo de longe. E a gente vai se ver. Eu vou ficar craque em editar vídeo para poder fazer mais gracinhas também. Mas hoje eu tô sem saco já, porque eu tô desde cedo tentando filmar sem conseguir. E eu só consegui agora. Então eu tô doida para jogar essas mensagens no ar. Fui. Beijão.